Ei, dorameiros de plantão, tudo bem com vocês? A história de hoje começa com Hinana, uma garota super dedicada aos estudos. Enquanto seus colegas estavam distraídos assistindo ao vídeo de um ator famoso, ela seguia firme, focada em suas tarefas escolares. No dia seguinte, Hinana acorda cedo, ajuda os pais a preparar o café da manhã e ainda leva a irmã mais nova para a escola. À noite, lê para a irmã a história da Cinderela e, cheia de sonhos, fantasia com uma história de amor mágica. Enquanto isso, na TV, ela vê um ator charmoso chamado Kaede e fica apaixonada à primeira vista. Conversando com uma amiga, descobre que Kaede irá gravar um comercial na sua escola e que envolverá vários alunos no processo de filmagem. No dia seguinte, as duas são escolhidas para ajudar nas gravações e durante a filmagem, Hinana acidentalmente esbarra em Kaede e congela quando ele sorri para ela. Em outro momento, ela o encontra novamente na varanda de um prédio, olhando para o bumbum de algumas garotas. Nervosa, Hinana tropeça, cai e, envergonhada pelo fato da sua saia ter subido e Kaede ter visto, sai correndo. Mais tarde, Hinana pede permissão à mãe para ir ao cinema, mas como ela chega cedo, decide passar no parque e tenta ganhar um ursinho de pelúcia para a sua irmãzinha. Após várias tentativas frustradas, um jovem aparece, dá dicas de como jogar e ela finalmente consegue. Quando olha para trás, ela percebe que era Kaede e, surpresa, grita o nome dele. Isso atrai a atenção dos fãs e eles acabam fugindo juntos. Quando finalmente despistam as fãs, Hinana fica nervosa, já que percebe que Kaede estava segurando sua mão enquanto corriam. Durante a conversa, Kaede conta sobre um hobby em comum e ela lembra do compromisso com o filme. Na hora de ir embora, um dos sapatos de Hinana quebra. Sem se importar, Hinana diz que não tem problema e se despede de Kaede. Já no cinema, ela não consegue parar de pensar no momento em que ele segurou sua mão. Inesperadamente, Kaede aparece ao lado dela e pergunta se ela gosta de filmes românticos. Ela responde que não, mas acaba chorando com o final emocionante do filme. Após o filme, eles conversam e Hinana revela que nunca se apaixonou, mas sonha com um amor como em contos de fadas. Em um gesto inesperado, Kaede pede para ela tirar os sapatos e entrega-os dele, garantindo que ela volte para casa com segurança. Essa dorama se chama Kiss Me at the Stroke of Midnight. E se você gostou, não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, para ficar por dentro de todos os resumos do doraminha. No dia seguinte, Kaede vai à escola, e todos os alunos ficam eufóricos. Ele entra na sala de Hinana, devolve os sapatos que consertou, ajoelha-se e os coloca nos pés dela, deixando-a surpresa e muito feliz. Antes de sair, Hinana o alcança para devolver os sapatos emprestados no cinema. Kaede então anota o número dele na mão dela e pede que ela o ligue. À noite, ela, nervosa, tenta ligar, mas descobre que o número está fora de serviço. Pensando que ele mentiu, apaga o número. Dias depois, Kaede a encontra na rua e pergunta por que ela não ligou. Hinana explica que tentou, mas o número estava desconectado. Ele percebe que deu o número antigo e tenta se desculpar, mas ela, irritada, manda ele parar de brincar com ela e vai embora. Kaede a alcança novamente e, usando uma máscara, ele a beija. Apesar do susto, ela se sente extremamente feliz e emocionada. Antes de ir, ele surpreendentemente a convida para um encontro. No dia seguinte, Kaede apareceu com seu carro e a levou até o apartamento dele. Ela ficou impressionada com o luxo do lugar e, enquanto assistiam a um filme, ele acabou cochilando no ombro dela. Quando Hinana ia tocar seu cabelo, ele acordou. Ele a deitou no sofá e, quando estava prestes a beijá-la, o empresário dele apareceu e interrompeu o momento. Quando estão a sós, o empresário avisa a Kaede que namorar uma estudante poderia prejudicar sua carreira, principalmente agora que ele estava protagonizando uma dorama. Hinana, que estava radiante com tudo o que estava acontecendo, se dá conta de que sua alegria está perto de acabar, já que ela recebe uma mensagem de Kaede dizendo que não poderiam se ver por um tempo, pois estaria ocupado gravando. Enquanto isso, a amiga dela começou a suspeitar que Hinana tinha um namorado, por causa de seu comportamento. Já Akira, amigo de infância de Hinana, duvidava disso. Ele, secretamente apaixonado, acreditava e torcia para que ela não estivesse com ninguém. Certo dia, Hinana foi ajudar Akira na floricultura da família dele. Nesse momento, ele até tentar confessar seus sentimentos, mas ela acaba achando que era tudo uma brincadeira. Depois disso, ele recebeu um pedido de flores e pediu que ela fizesse a entrega. Ao chegar ao local, que era um set de filmagem, ela vê Kaede gravando uma cena. Para sua surpresa, ele estava beijando outra garota. Chocada, ela decide ir embora, mas ele a alcança. Em um lugar mais reservado, Kaede explica a Hinana que ele estava apenas gravando uma cena da dorama. De repente, ele morde o nariz dela brincando e diz que o primeiro beijo dela será com ele. Eles, no entanto, não perceberam que estavam sendo observados por Shu, a coprotagonista, que parecia irritada. Dias depois, Kaede liga para convidá-la para sair, mas ela recusa, dizendo que era o aniversário de seu melhor amigo. Durante a comemoração, Hinana e seus amigos estavam em casa quando Kaede apareceu de surpresa. Enquanto jantavam,
sentavam, Kaede notou o quanto ela e Akira eram próximos. Mais tarde, quando os dois rapazes ficaram sozinhos, o clima ficou tenso, já que eles não sabiam o que dizer um ao outro. Outro dia, Hinana visita Kaede e fecha os olhos imediatamente ao vê-lo sem camisa. Depois disso, ela acaba ajudando-o a secar o cabelo, e nesse momento, os dois conversam sobre suas vidas e hobbies. Kaede, de forma inesperada, entrega as chaves do apartamento dele a Hinana, dizendo que podia visitá-lo sempre que quisesse. Já na escola, Hinana ouviu boatos de que Kaede estava saindo com Shu, e depois sua amiga confirma a história para ela. Sem saber em quem acreditar, Hinana decide ir até o apartamento dele. Como tinha as chaves, entra sem avisar e flagra Kaede beijando Shu. Arrasada, ela sai correndo e Kaede vai atrás dela para explicar, mas Hinana não quer ouvir nada. Depois disso, Hinana fica deprimida e preocupada. A mãe dela pede para Akira animá-la. Ele aproveita o momento para aconselhá-la a esquecer Kaede, dizendo que ele não era bom para ela. Além disso, aproveita para finalmente abrir seu coração e confessa que odeia vê-la tão triste. Um dia, por acaso, Hinana encontra Shu e ela confessa que está saindo novamente com Kaede. Hinana a parabeniza e diz que nunca poderia se comparar com Shu, já que ela é linda e tem tudo. Apesar disso, Hinana admite que é a primeira vez que se apaixona de verdade e que só Kaede a fazia feliz. Por isso ela confessa que nunca deixará de amá-lo. Surpresa com a sinceridade de Hinana, Shu admite que o beijo de fato aconteceu, mas eles não reataram, pois ele a rejeitou. Depois disso, Hinana vai até Akira e explica que só pode amar Kaede e pede desculpas por não corresponder aos sentimentos dele. Na mesma noite, Kaede aparece para se desculpar e esclarecer tudo. Ela também pede desculpas por fugir sem ouvir. Ambos acabam confessando seus sentimentos e se abraçam. No dia seguinte, eles têm um encontro em um parque de diversões que Kaede alugou só para que os dois se divertissem sem interrupções. Antes de irem embora, ele dá a Hinana um lindo colar. A partir daí, os dois começam a passar mais tempo juntos. Contudo, a relação logo se torna pública, gerando polêmica. Muitas pessoas criticam Kaede, acusando-o de se aproveitar dela por ela ser mais nova do que ele. Ao saber disso, Hinana quer explicar tudo aos jornalistas. Porém, sua mãe tenta acalmá-la, dizendo que isso só pioraria a situação. Do outro lado, o empresário de Kaede o pressiona a terminar o namoro, alegando que isso está arruinando sua imagem e carreira. Kaede firme diz que a ama e que não quer se separar. Pouco depois, Hinana recebe uma ligação do empresário de Kaede e concorda em se encontrar com ele. Durante a conversa, ele a convence a terminar, dizendo que isso poderia acabar com a carreira de Kaede. Ela, com o coração partido, decide terminar para protegê-lo. Ao se encontrarem, Hinana encerra o relacionamento e Kaede, apesar de não conseguir dizer nada, fica extremamente arrasado. Assim como ela, que desde então se sente constantemente triste e melancólica. Tempos depois, Kaede faz uma coletiva de imprensa e pede desculpas ao público. Ele promete que nunca mais verá Hinana e que se dedicará totalmente ao trabalho. Essa declaração deixa Hinana ainda mais deprimida. Enquanto isso, Akira tenta consolá-la, mas a tristeza dela não diminui. 3 anos se passam e no aniversário de Hinana, Akira dá a ela um ingresso para o teatro. Ao mesmo tempo, o empresário de Kaede entrega a ele uma carta urgente. Enquanto Hinana espera no teatro, Kaede lê a carta e, tomado por emoção, sai correndo. Na verdade, Akira havia planejado tudo, percebendo que Hinana estava infeliz por todos esses anos. Finalmente, Kaede e Hinana se reencontram. Ele a parabeniza pelo aniversário e a presenteia com um par de sapatos, exatamente como ela sonhava em seus contos de fadas. Surpreendentemente, Kaede se ajoelha e a pede em casamento, já que também nunca a esqueceu. Radiante, Hinana aceita, e os dois finalmente compartilham seu primeiro beijo. E assim termina o resumo completo da dorama Kiss Me at the Stroke of Midnight.